Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, eu sou Ricardo França, esse é o canal Lorde Nerd, sejam muito bem-vindos. Depois de um tempo aí ausente, depois de um tempo aí sumido, estou de volta. Peço desculpa a vocês que acompanham o canal, aos meus inscritos, aos meus seguidores. E aí eu quero falar novamente sobre Coringa. O filme só cresce a cada dia mais. Eu imaginava que esse filme iria dar uma desacelerada, mas muito pelo contrário. O filme está explodindo em crítica, está, alcançando aí níveis estratosféricos na bilheteria, né? Até agora há pouco eu estava dando uma consultada, estava dando uma olhada nos sites. O filme já está batendo aí 860 milhões. E muita gente falando disso, né? Eu queria já ter feito alguns vídeos sobre isso, mas eu vi tantos canais fazendo, eu achei que já estava saturando. Tem canal por aí que estava fazendo quase que um vídeo por dia de Coringa, falando sobre infinitas teorias, né? Essas coisas eu não gosto muito de falar sobre isso, porque é muita especulação, então acaba que eu acho que é informação desnecessária. Mas enfim, para gravar esse vídeo eu quis pensar numa ideia, eu quis pensar em alguma coisa para a gente entrar ali nos meandros, ali, ler esse filme nas entrelinhas, para a gente tentar descobrir aí, tecer aí algumas ideias sobre o cerne desse filme, né? Sobre o conteúdo, sobre a essência desse filme. Porque esse filme é um filme que ele diz muito, é um filme que tem muita conotação, é um filme que tem muita ideia, é um filme que tem muitas ideias subentendidas, né? Muita coisa ali intrínseca, né? Nessa narrativa. Então é um filme que merece muita atenção, é um filme que merece você realmente debater, falar, né? Esmiuçar, falar sobre esse filme. É um filme que realmente você precisa entrar nesses detalhes, nesses pormenores, para você compreender a grandiosidade que é esse filme. Bom, mas antes de começar o vídeo eu queria deixar um aviso. Se você ainda não assistiu o Joker, se você ainda não assistiu o Coringa, esse vídeo provavelmente vai ter spoiler, então dificilmente eu vou conseguir falar, né, e entrar realmente onde eu quero, né, chegar onde eu estou querendo chegar com esse vídeo no filme, sem dar um spoiler, sem dar algum detalhe importante da trama, né, dar algum detalhe aí do filme. Então se você não assistiu, fique avisado se quer continuar no vídeo, mas provavelmente algum spoiler deve aparecer por aqui, beleza? E o primeiro aspecto que eu quero abordar nesse filme, e eu acho bastante interessante, é a gente entender como é que esse filme conseguiu elevar, conseguiu aí subir bastante o nível das produções, né, ou pelo menos o que se espera do que vai vir agora de produções de filmes inspirados ou oriundos aí de histórias em quadrinhos, né, filmes de super-heróis, que a gente costuma dizer, né? De uns tempos para cá, a crítica começou a bater muito forte nesses filmes, principalmente na Marvel, né? E aqui a gente tem que falar de Marvel para poder entender aonde o Coringa chegou e para onde é que a Marvel vai ter que ir agora, né? Só fazendo aí um paralelo, porque quem é fã, assim como eu, acompanhou vários desses filmes, né? Desde que a Disney comprou a Marvel e começou a produzir esses filmes. Nos últimos 11 anos vem produzindo aí bons filmes, né? Vem fazendo histórias coesas, histórias interligadas, né? O que fez na gente, o que suscitou na gente aí, uma identificação muito próxima com esses personagens, né? A gente criou um certo afeto, a gente criou uma afinidade com esses personagens, né? Eu falo de Capitão América, Thor, Incrível Hulk, Homem de Ferro, enfim, os personagens que a gente gosta na Marvel, né? Ou seja, então a Marvel veio construindo gradativamente, né, todo esse universo e fechou aí com chave de ouro, né, nos filmes de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas não é de hoje que a crítica vem batendo. Ele fala, poxa, mais um filme de super-herói, né? Ou seja, caramba, ninguém aguenta mais, o gênero está saturado, o gênero já está desgastado, ninguém quer mais ver filme de super-heróis. Aí depois veio de novo, aí veio também a Sony, né? Trouxe o Homem-Aranha, encaixou lá no meio do universo da Marvel. Enfim, para nós fãs foi uma maravilha, mas os críticos, o pessoal batendo em cima o tempo todo. Mas enfim, a crítica, né, é boa, é ótima, né, nesse sentido, porque ajuda a equilibrar aí um pouco as minhas opiniões. Enfim, mas onde eu quero chegar é o seguinte: a Marvel chegou num patamar, chegou num ponto que não tinha mais para onde crescer, né? Então, ou seja, ela conseguiu com Vingadores Ultimato, né, fechar, né, todo esse arco, né, trazer aí para os fãs aí esse final, né, tão esperado, né? Mas aí agora, no mesmo ano, ou seja, e aí chega, né, ali como quem não quer nada, chega ali como o patinho feio da história, chega o filme do Coringa, né, que já na pré-produção, que já
anteriormente aí a produção, propriamente, as filmagens, já recebia muita crítica, porque o diretor e os produtores já diziam que eram filmes de origem do Coringa, né, e não teria o Batman. Então o pessoal já começou a ficar, gente, mas como é que pode? Vai fazer um filme baseado em histórias em quadrinhos de super-herói, mas não vai ter o super-herói, vai ser um filme do vilão. Enfim, então, eu não sei se foi de maneira intencional, não sei se foi de maneira proposital, mas o que esse diretor e o que esses produtores conseguiu, o que a Warner conseguiu, junto com o Coringa, foi, cara, pra mim, elevou, sabe? Os filmes da Marvel estavam aqui, sabe? Claro que as produções da Marvel, né, não se deve comparar com a questão de produção, de efeitos visuais, né, de orçamento. Mas enfim, era um negócio que estava meio nivelado, todo mundo já estava acostumado com aquele filme do herói combatendo o vilão, e o bem sempre vence no final. E aí de repente vem a DC junto com a Warner e faz um filme de um super vilão, não é um super-herói, de um super vilão, com um orçamento muito baixo, com uma história muito bem contada, né, com uma atuação formidável do Joaquin Phoenix, e ele faz isso. Ele joga aí mais aí uma escala fenomenal aí, né? Coloca os filmes da Marvel, né, num nível aí bem mais abaixo no quesito de produção, no quesito de atuação, no quesito da cena em si, né, do herói, do vilão. Ou seja, ele traz essa história toda para um universo muito mais real, um universo muito mais palpável, algo que parece que está ali na nossa frente, parece que está ali no nosso meio, é algo que parece que a qualquer momento a gente vai conviver com isso, vai ver isso na realidade, porque não tem nada de efeito especial, não tem nada de vilão cósmico, não tem nada de ameaça global, sabe? É simplesmente um cara ali, sabe, se mostrando, um cara ali tentando se reerguer, tentando conseguir alguma coisa, e de repente todas aquelas frustrações, todas aquelas lutas, todas aquelas desilusões transformam ele em alguém que, sabe, vai levar, vai promover um levante, vai promover uma revolução, e aí vai mudar a cara, vai mudar ali o cenário todo de uma cidade, né? Que é o que aconteceu no filme. Então, ou seja, um único personagem, né? Um único personagem dentro de um universo ali pequenininho, reduzido, né? Conseguiu de forma tão grandiosa, sabe, elevar aí, colocar um negócio aí num nível muito acima dos filmes que a gente estava acostumado a ver. Mas eu digo, não é questão de produção, é claro. Pouquíssimas coisas talvez a gente vai ver comparado ao que a Disney fez com Vingadores, mas que Coringa conseguiu elevar o nível, né, de excelência de filmes baseados em HQs, em histórias em quadrinhos de super-heróis, a uma potência muito alta. Isso vocês podem ter certeza que conseguiu. Bom, e uma outra perspectiva interessante desse filme, que também merece ser tratada, merece ser debatida, é a questão sociopolítica. Tá? Esse filme é um filme político, tá? O Coringa, ele não é um filme politizado, ele é um filme político. E quando eu digo que é um filme político, porque ele mexe com os nossos ideais, ele mexe com os nossos conceitos, né? O ideal que a gente tem de sociedade, o ideal que a gente tem do que foi convencionado, né? Do que foi ensinado para nós, do que foi colocado para nós, é o que a gente aprende como ideal dentro de uma democracia, como é o ideal que a gente aprende desde a época da escola, né, a gente como cidadão. Esse filme ele vai perverter um pouco essas noções, né, ele vai mostrar para nós um lado diferente, uma realidade diferente, ele vai trazer essa discussão à tona. Então essa questão sociopolítica é muito interessante de ser abordada. E para entender esse filme, para entender o Coringa, a gente tem que entender e conseguir ler a cidade. Onde esses acontecimentos, né, onde essas situações se desenrolam, né? Gotham City é como se fosse um palco, né? Ou seja, não por acaso o Coringa ele quer ser um artista, né? Ele quer ser um comediante de sucesso. Então o tempo todo ele busca um palco, né? E o palco dele é a cidade. Quando as produções, os canais de televisão, os meios de comunicação diziam não para ele tentava ir para a cidade, né? Ou seja, ele usava as calçadas, ele usava as ruas como palco para tentar mostrar o que ele sabia, o que ele queria fazer. Mas uma cidade que era tão atormentada, uma cidade que era tão judiada pelos desmandos, né, dos governantes, né, ou seja, da política, né, dos poderosos,
ou seja, uma cidade que produz uma desigualdade constante, né? Desemprego, falta de segurança, saúde, descaso, enfim, uma cidade que não é muito diferente das realidades que a gente conhece. E eu não falo só de Brasil, né? Eu falo de uma realidade meio que global, né? Ou seja, é claro que a gente tem países muito desenvolvidos, mas a maior parte dos países que a gente conhece, que a gente vive, são países subdesenvolvidos, né? Ou seja, você tem uma elite, você tem ali uma classe dominante, e embaixo você tem ali o proletário, você tem a classe dominada, né? Essa discussão a gente tem ouvido aí constantemente, é um negócio que faz parte, né? A gente se acostuma tanto, a gente lê, estuda e vê tanta coisa sobre isso, e o filme traz isso muito bem, né? O filme coloca isso muito bem pra gente entender. Então o Coringa, ele está aqui na parte baixa, né? Ele é ali um sobrevivente, né? Juntamente com outras pessoas que estão ali tentando ganhar, né, o seu sustento, né? Tentando trabalhar, né? E ele está ali tentando conseguir uma condição melhor de vida. Tem a mãe que é doente, e ele tem os problemas, né? Ele já tem os problemas psicológicos, os problemas neurológicos que ele tem, né? Ele tem aquele problema da risada, né? Que ele ri de tudo, ele ri de qualquer coisa em situações bem diversas, né? Ou seja, ele ri quando ele está ansioso, ele ri quando ele está nervoso, ele ri quando ele está com raiva, sabe? Então, isso acaba despertando uma certa antipatia das pessoas. Porque justamente ele presencia uma cena, ou seja, já estava vindo uma situação difícil, ele tinha acabado de perder o emprego, então ele presencia uma cena de um cara assediando uma mulher, e ele fica tenso, ele fica nervoso, ele começa a sorrir daquilo. Então os caras vão lá e aí vão tirar a satisfação dele, e ele acaba depois vitimando as pessoas, ele acaba matando os caras, entendeu? Enfim, então toda essa cidade, ela não contribui em momento nenhum, né? Ou seja, toda essa opressão que a gente tem, né? Ou seja, essa diferença social que a gente tem, ela acaba oprimindo, ela acaba o tempo todo tentando colocar o camarada para baixo, né? Ou seja, aqui você não tem espaço, aqui você não entra, aqui você não tem vez, aqui as suas oportunidades aqui acabaram. Então ele fica naquela pressão tão grande, né? Que não é muito diferente do que a gente já vive aqui no país, né? Principalmente no Brasil, né? Nos Estados Unidos também não é diferente. A gente tem muito também dessa diferença. Então isso acaba trazendo para nós uma realidade que não é muito distante da nossa, né? Você imagina hoje no Brasil milhões de desempregados, pessoas aí tendo que abrir mão, né? Você tem pessoas que têm formação, pessoas que têm conhecimento, tendo que abrir mão do que gosta, do que sabe, né? dos seus talentos para poder fazer outras coisas, né? Em busca aí do sustento, né? De conseguir pelo menos se manter. Então é muito difícil. Então, você imagina você todo o tempo tá ali presenciando, né, toda essa desigualdade, todas essas maldades, essas covardias, né, cotidianas que a gente está acostumado a ver. Então, a impressão que dá é que a qualquer momento vai surgir um Coringa no nosso meio. Sabe? Vai surgir um cara que vai dizer não para essa opressão toda, que vai dizer não para tudo isso de ruim, para tudo isso de opressivo que a pessoa vem recebendo, e ele pode partir para o ataque a qualquer momento. Enfim, então, mas esse filme ele mostra, né? Então ele conta para nós que aquilo não é só uma ficção. Ele diz para nós que aquilo ali está muito mais próximo da realidade nossa do que a gente imagina. Então não é alguma coisa, sabe, assim, surreal, não é alguma coisa fantástica, não é uma coisa mitológica como a gente está acostumado a ver. Principalmente filmes da DC também, né? Teve aí Aquaman, Shazam, que são coisas bem fantasiosas. E aí depois vem o Coringa aí, sabe, bem pé no chão, bem ali na nossa linha de visão, e joga na sua cara, fala, ó, essa aqui é a vida real. Essa aqui é uma situação que, apesar de incômoda, apesar de triste, apesar de deplorável, mas é algo que é como se fosse o limite. Mas, olha, vou falar a verdade. Sabe assim, quando você sente algum alívio, ou você sente alguma coisa assim, meio que você toma uma certa empatia pelo personagem da história, ou pelo personagem ali do filme que você está vendo? Lembra aquele momento em que o Arthur, né, o Coringa, né, ele está lá sendo entrevistado pelo Murray, né, lá no palco, né, câmeras ao vivo e tudo. E aí o Murray começa... Porque o cara é um idiota também, né? Mas enfim, ele representa ali, dentro daquele contexto,
tudo aquilo que o Arthur sempre lutou contra, né? Que foi o desprezo, que foi a covardia, que foi a maldade, né? Que foi a humilhação. E aí, naquele momento em que ele saca a arma e dá um tiro na cabeça do Murray, eu confesso para vocês, eu fiquei meio que aliviado, sabe? Assim, eu fiquei assim um pouco extasiado, né? Depois eu fui parar para pensar, eu falei, não, mas o cara matou o cara, mano, sabe? Assim, o cara, né? Ele matou, ele cometeu um crime, né? Ele foi extremamente violento. Mas se você for parar para pensar, vamos ser honestos, vamos ser bem realistas, né? Quanta gente às vezes, né? A gente não passa pela cabeça, a gente não tem essa ideia de querer, sabe, fazer justiça, né? De querer mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas que não, peraí, você está errado. Ou seja, você me humilhou, você me pisou, você me oprimiu, mas agora é a minha vez de te dar o troco. De que outra forma seria, se não pela violência, né? Ou seja, ele não ia conseguir jamais, né, fazer com que o mundo reconhecesse ele pelo talento, né, por aquilo que ele gostava de fazer, né? Então ele apela para a violência, porque a violência ela é marcante, ela é chocante, né? Ela é alguma coisa que escancara, né, ali de maneira instantânea ali na cara das pessoas. É uma situação que para muitos que estão ali, que às vezes, né, não conhecem, não sabem da história, podem fazer um juízo de valor ali, mas quando você acompanha a história e acompanha toda essa trajetória, essa saga, né, estou falando aqui do filme, né, do caso Coringa, você, de alguma certa maneira, de um certo modo, você meio que dá razão para ele nessa hora, sabe? Meio que você fica meio que extasiado ali, meio que aliviado, fala, poxa vida, o cara fez justiça, o cara, de uma certa forma ou de outra, mesmo que no final ele conseguiu ali extravasar ali todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, toda a dor que ele acumulou ali durante os anos todos. Então, uma coisa que o filme tenta colocar muito, né, nesse sentido, é que a gente precisa tomar muito cuidado, né? O mundo, as pessoas, né, os governantes, né, os donos dos meios de produção, as pessoas precisam muito começar a enxergar nessas pessoas, a começar a enxergar nos de baixo, né, o potencial, né, a oportunidade. Essas pessoas, elas não querem muita coisa, elas só querem ter uma vida tranquila, ter uma vida digna. O que esse filme quer mostrar para nós é que realmente pode existir um Coringa dentro de cada um de nós. Ou seja, isso pode acontecer em qualquer momento. Não que eu vá me transformar, ou que você vai se transformar num criminoso em potencial, num criminoso contumaz. Ou seja, não é porque você às vezes teve um momento ali, teve um rompante, né, e você vai se tornar um criminoso. Não é isso. Mas é que situações, né, cotidianas, né, situações de opressão, de medo, de angústia, podem originar aí, podem fazer com que surjam aí pessoas capazes de, às vezes, algumas situações, algumas atitudes que possam denotar muito bem o que a gente vê nesse filme. E uma coisa bem interessante também de se observar nesse filme é quando se conta a origem do Coringa, quando se conta a origem do vilão, porque imaginemos que você tem ali dois personagens, você tem duas pessoas, mas que estão em situações opostas, né? Ou seja, você tem aqui, vamos fazer um comparativo aqui entre Bruce Wayne, né, Batman, como a gente já conhece, e o Arthur Fleck, o Coringa. Então, de um lado você tem o bilionário, né, o playboy, que sempre teve tudo na mão, que sempre teve todas as regalias, todas as oportunidades, né, que conseguiu através do apoio familiar, né, do apoio da sociedade, todos os recursos para se tornar uma pessoa bem-sucedida, né, ou seja, para ser alguém que poderia ali fazer o que quisesse, ser o que quisesse, né, ou seja, então você tem uma pessoa ali que vive, né, que tem ali todo o apoio, tem todo ali um aparato ali por trás que ajuda, que fez com que ele se tornasse uma pessoa bem-sucedida. Do outro lado, na parte de baixo, você tem o Arthur Fleck, né, o camarada que nasceu pobre, o camarada que a vida toda foi humilhado, foi ultrajado, teve as suas esperanças minadas, né, ou seja, foi o tempo todo escravizado, foi o tempo todo explorado, né? Então, ou seja, ele viu o mundo da maneira mais cruel possível, né? Ou seja, ele experimentou todas as formas de opressão, de desigualdade, e isso culminou
em um personagem, alguém que de repente quis romper com aquilo tudo e partiu para o embate através da violência. E aí você chega num ponto, né, vamos imaginar aqui Batman e Coringa, ou seja, onde existe essa disputa de poderes, né, entre opressor e oprimido, né, entre dominante e dominados. E aí você chega um momento, em uma determinada parte, em um determinado momento da história, em que essas histórias se cruzam. E no filme mostra bastante isso, né? Ou seja, tem uma parte lá no final do filme em que não o Coringa, mas um dos seus ali simpatizantes, né? Um dos criminosos ali que encontraram nele inspiração para poder revolucionar, para poder partir para a violência, partir para o ataque contra a cidade, ele vai lá e assassina os pais do Bruce, né? Então, ou seja, a mesma violência, né, que deu voz ao Coringa é aquela que vai impulsionar o espírito de vingança do Batman. Então, ou seja, você percebe que é uma situação só, mas que a trajetória e a história dos dois personagens, quando elas se cruzam, um vai para um lado e o outro vai para o outro, que o senso de justiça que o Batman tem não é um senso de justiça pela violência, e sim pela vingança. Ou seja, o Batman ele quer acabar com os criminosos de Gotham em função da perca, né, em função da dor que ele sofreu, que ele sentiu ao ver os seus pais serem mortos. Então, ou seja, você tem ali um vingador, você tem um vigilante, você tem alguém que faz justiça com as próprias mãos. Que na verdade, se você for analisar, se você for pensar, é um fora da lei. Ou seja, ele está agindo à margem da lei, né? Então, assim, ele faz justiça com as próprias mãos. Mas ele tem o apoio, ele tem o aval da maioria da população, porque ele está combatendo o crime. Mas ele está combatendo o crime de maneira criminosa. Ou seja, ele não tem respaldo jurídico, ele não tem respaldo dentro da lei para poder fazer justiça com as próprias mãos, né? E do outro lado você tem o Coringa, que fez, né, que tentou de tudo, mas nunca conseguiu, sempre foi oprimido, sempre foi esculachado. E aí ele percebeu que a violência era o combustível, era o pavio da bomba, né? Era o pavio do negócio todo, para poder explodir, né? Para poder começar toda uma revolução. Ou seja, então você tem um criminoso que se apoiou na mesma situação, né? Brigando ali, duelando com o outro, que também surgiu no mesmo cenário, surgiu ali no mesmo meio, porém eles estão ali em campos opostos, né? E o Coringa, aí eu faço um adendo aqui, eu faço aqui um retrocesso aqui para a gente analisar como é que era o Coringa do Heath Ledger, do Batman do Cavaleiro das Trevas, que era um Coringa muito mais fora da casinha do que esse do Joaquin Phoenix, né? Ou seja, coisa que você nunca vai ver, por exemplo, o Coringa do Joaquin Phoenix fazer, que, por exemplo, que botar fogo numa pilha de dinheiro, como a gente chega àquela cena do Coringa do Heath Ledger do Cavaleiro das Trevas, né? Porque esse Coringa do Cavaleiro das Trevas, ele era muito mais perturbado, ele era muito mais louco, ele era muito mais assim transtornado, ou seja, ele agia e fazia de acordo com o que a mentalidade doentia dele determinava, ou seja, era o caos pelo caos, ou seja, ele não tinha ali um objetivo, né? Tanto é que você via pelas histórias, toda vez que ele contava a história da origem dele, ele contava uma história diferente, de tão perturbado que ele era, então a gente nunca sabia realmente qual era a origem dele. E todas as coisas que ele fazia, ele sempre dava uma desculpa muito, sabe, assim, irreal, um negócio totalmente sem lógica. E esse Coringa do Joaquin Phoenix, não. Ele tem um propósito, né? Ele cresceu, ele viu todas as suas esperanças serem descartadas, serem desprezadas, pelo fato dele estar aqui embaixo, ele está na base. Então ele nunca conseguia atingir, pela série de problemas que ele tinha. Então, quando ele percebeu que era através da violência que ele conseguiria, né, partir para o enfrentamento, partir para esse embate, então ele começou a justificar os seus atos de acordo com aquilo tudo que ele já tinha sofrido. Então, por isso que esse Coringa ele é muito mais realista, esse Coringa ele é muito mais próximo de nós, ele é muito mais próximo da nossa realidade que o Coringa do Ledger, né? O Coringa do Ledger era um negócio, era um cachorro louco, né? E o Joaquin Phoenix não. O Coringa do Todd Phillips, do diretor Todd Phillips desse filme, ele é um Coringa mais consciente, ele é um Coringa que tem noção do que está fazendo, que tem noção de onde quer chegar, né? E ele realmente cansou
de fazer parte dessa base e agora ele quer o topo, né? Da mesma forma que o Batman estava lá no topo e ele percebeu que lá em cima ele não conseguiria acabar com os problemas. Então ele vai vestir uma máscara, ele vai usar um disfarce para poder cometer os crimes, entre aspas, né? Para poder ser um criminoso que vai fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, ele vai fazer justiça, ele vai fazer justiçamento, né? Que não tem base, como eu disse, não tem base jurídica, não tem base legal nenhuma. Então são dois, né? Vamos pensar dessa forma, dois foras da lei, dois criminosos, tentando ali, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu modo de pensar, com o seu modo de ver o mundo, tentando ali mostrar quem é que tem razão. Então, ou seja, a gente já viu várias situações de Batman e Coringa, né, em quadrinhos, em animações, em filmes, e a gente sempre sabe que no final a gente sempre fica naquela situação meio dúbia, né? Mas afinal de contas, o Batman tem razão em agir do jeito que age, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa incompreendida, uma pessoa que foi que teve ali os seus pais mortos de forma tão ali brutal. E quantos pais de outras pessoas não morreram também de forma brutal, de forma violenta, né? E nem por isso essas pessoas saíram aí batendo, espancando criminosos, né? Ou seja, fazendo justiça com as próprias mãos. E da mesma forma também o Coringa, né? Quantas pessoas também estão aí em situações aí de extrema pobreza, de extrema miséria, né? Sofrendo as piores humilhações e, no entanto, também não partem aí para esse lado, para essas atitudes violentas. Então, o que o filme, eu acho que o filme também tenta nos mostrar, ele quer nos mostrar, é que Batman e Coringa, né, herói e vilão, são só lados opostos de uma mesma perspectiva. Ou seja, são pessoas que têm seus sofrimentos, né, têm os seus duelos íntimos, né, têm os seus duelos pessoais, e de alguma forma eles querem extravasar isso, né, um pela vingança e o outro pela violência. Então eu acho que é importante, e isso é que eu acho que é interessante a gente conseguir observar e ver nesse filme. Bom, eu vou encerrar por aqui porque eu acho que esse vídeo já vai ficar um pouco longo, mas eu acho que a minha ideia era essa. Eu acredito que tem mais assunto, tem mais coisas que a gente pode falar desse filme. De repente, se você viu, se você percebeu alguma coisa que você gostaria que a gente comentasse aqui, deixa aí nos comentários para a gente depois, de repente, fazer um outro vídeo, falar mais sobre esse assunto. Mas muito obrigado a você que ficou até aqui, agradeço de coração. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, recomendar esse canal, recomendar esse vídeo para um amigo, outra pessoa que você sabe que gosta desse assunto. E eu espero voltar o mais breve possível para a gente continuar fazendo nossos vídeos que a gente tanto gosta. E um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!